Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um Partiu Reflexão, não é? Eu estava aqui preparando uma pesquisa sobre riscos de integridade. Quando nós falamos de riscos de integridade, nós falamos de fraudes, né? Fraudes, corrupções, conflitos de interesse, são todos aqueles riscos que violam os valores morais da organização. E uma das coisas que eu percebo nas organizações é que ainda é um tabu falar de fraude na organização, né? Elas ainda não lidam muito bem com isso. Então a gente precisa realmente trabalhar de tal maneira de que possamos compreender que o risco de fraude é um risco como qualquer outro. Ele está presente nas organizações, né? A partir do momento que nós temos o objetivo de realizar as nossas ações, tomar as nossas decisões em conformidade com os valores morais dessa organização, valores esses que estão pautados lá no programa de integridade, no código de conduta. Quando eu tenho esse objetivo, eu tenho o risco disso não acontecer, né? Eu tenho o risco disso não acontecer, é comum, é normal, né? E esse risco pode acontecer internamente, a fraude sendo realizada por pessoas internas, pode acontecer da fraude ser realizada por pessoas externas, ou então em conluio entre o agente externo com o agente interno. E também existem aquelas fraudes que são perpetradas pela própria corporação, para ganhar um contrato, para ter um ganho que foi obtido de forma ilícita. Então, nós podemos compreender que a fraude faz parte do dia a dia de uma operação, não é? Antes de nós continuarmos, eu sempre preciso lembrar, o pessoal fica me cobrando aqui, se inscreva aí no nosso canal, né? Eu não sei se tem sininho ou não, mas se inscreva aí no canal, compartilhe com o pessoal, é importante para que a gente tenha um volume cada vez mais ampliar o envio dessas reflexões, que é para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento, parar um pouco para pensar sobre o tema na nossa correria do dia a dia, né? Mas voltando aqui no tema da fraude, a empresa precisa ter uma estrutura para fazer essa análise desses riscos, né? Ela é uma das camadas que tem que estar dentro de uma matriz de risco. E, logicamente, que tanto o auditor interno, como o especialista de controles internos, como o especialista em gerenciamento de risco, a partir do momento em que ele identifica o processo, ele tem que saber se aquele processo está mais ou menos exposto a um risco de fraude. Né? Então, você tem ali processos que estão mais expostos. Quais são esses processos? Processos que lidam com dinheiro, processos que lidam com informações sensíveis, informações pessoais, informações confidenciais, processos que lidam com negociação, né, ou tem negociação com o terceiro, pode ser compras, pode ser vendas, pode ser distribuição, processos que têm material de fácil vendagem. Todos esses são processos que têm uma exposição maior para a materialização de um risco de fraude. Então, nós precisamos aprender a reconhecer naquele ecossistema da organização, nos seus grandes ciclos de negócios, quais são esses processos que têm uma exposição maior para uma fraude, e aí, em cima disso, começar a trabalhar e entender como é que esta fraude pode acontecer por meio dos fatores de riscos, e aí, então, trabalhar quais são os controles que possam mitigar esse risco ou então detectar a ocorrência de uma fraude para que se tome uma posição, para que se tome uma atitude de gestão rápida e contundente para que isso possa ser parado, né? E quando a gente fala de fraude, nós estamos falando de corrupção. Toda corrupção
é uma fraude, mas nem toda fraude é uma corrupção. Então a gente precisa trabalhar, mas assim, o recado que eu quero deixar para vocês é que a fraude, gente, a fraude é um risco como qualquer outro. Ele faz parte da empresa. E quando nós estamos falando que aquela atividade, aquele processo tem uma exposição maior para fraude, não é que a fraude vai ser cometida pelas pessoas lá. Até pode, mas é dizendo o seguinte: olha, gente, tem aqui uma exposição à fraude e a gente precisa trabalhar. Né? Se nós pegarmos ali os atributos da fraude, se eu tenho uma exposição e aí eu tenho a oportunidade, porque as pessoas não olham para a fraude, eu não olho para a detecção de fraude ou para a prevenção de fraude. Se eu tenho uma pessoa motivada, seja por pressão ou não, e se ele consegue criar um racional, a fraude vai ser cometida. A fraude vai ser cometida. Então a gente precisa trabalhar isso. Mas fraude é um risco como qualquer outro e deve estar amparado na nossa matriz de risco daquele processo. Riscos de violação dos valores morais dessa organização. Não deixem de trabalhar isso, pessoal. Tratem isso com naturalidade, porque faz parte da nossa operação, tá bom? Então, olha aí, nós nos vemos na próxima reflexão. Compartilhem esses pequenos vídeos com os seus companheiros. É uma forma de nós levarmos um pouco de informação, de reflexão para todo mundo aí, né? Dar uma paradinha, tomar um café, ver aí o videozinho. E quem sabe isso pode ajudar vocês aí no dia a dia. Nos sigam nas mídias, nos sigam no canal do Spotify, no Instagram, lá no Face. Nós estamos nas mídias sempre buscando levar conteúdo para que possa ajudar no dia a dia de vocês. E no final de tudo, o que importa mesmo é que a gente seja feliz, tá bom? Sejam felizes aí. Até mais. Até a próxima reflexão, hein? Bye, bye.